Olá, queridos alunos, que alegria estar aqui contigo. Espero que você e a sua família estejam muito bem, com muita saúde. Eu, professora Elisângela, estou aqui muito feliz por estar contigo. Estou bem, graças a Deus. E o que temos para hoje? Qual que é o tema da nossa aula? Máquinas térmicas e o uso das máquinas ao longo, do tempo, o uso das máquinas ao longo do tempo, Bora lá então conferir, mas quero chamar a sua atenção para os objetivos desta aula. Antes de nós iniciarmos, trazemos aqui 2 objetivos. Reconhecer os benefícios das máquinas térmicas para o desenvolvimento social e tecnológico, bem como os impactos socioambientais que são atrelados à mecanização. Avaliar historicamente o uso da tecnologia, reconhecendo as mudanças na forma como se vive. Muito bem, então, falando do uso das máquinas ao longo do tempo, trago esta imagem aqui para você, professora, mas me parece que isso aí é um trator, é isso mesmo? Algo assim. Vamos observar essa imagem? E quero deixar essa pergunta para você aqui para instigar aí as nossas reflexões sobre o uso dessas máquinas ao longo do tempo. Qual que é a importância das máquinas agrícolas? Já parou para pensar nisso? Claro, vou dar um tempinho para você então pensar a respeito disso e eu já retorno para dar continuidade. Aguardo você! Voltei, gente linda! E aí, conta pra mim, conversou com a família? Com o vovô, com o papai, com o tio, que são pessoas, com mais experiência que nós, E certamente tem muito mais informação a respeito da importância das máquinas agrícolas. E aí, o que você chegou? Qual que é a tua conclusão? Vou contar para você. Muito bem, então essas máquinas, a língua da professora está enrolando com a palavra máquinas, não sei porquê, mas bora lá. Então, essas máquinas agrícolas são ainda até hoje muito utilizadas para a preparação do solo, isso mesmo, ali do solo, da terra, onde será lançada a semente, Aquela agricultura que pertence ali para a nossa manutenção de vida, para a nossa alimentação e também para os outros animais ali dentro do reino animal, certo? Então essas máquinas preparam o solo para o plantio. Essas máquinas também têm capacidade de realizar a plantação. Essas máquinas agrícolas também têm a capacidade de realizar a colheita, isso mesmo. Sabia que muita mão de obra, muito esforço humano ali, com o passar do tempo, foi sendo substituído pelo uso destas máquinas, exatamente. Então, antigamente precisava-se de muitas pessoas para realizar, por exemplo, a colheita de café, vamos pensar assim. Hoje em dia, o uso das máquinas agrícolas estão substituindo, então, essa mão de obra, a necessidade ali de muitas pessoas estarem ali realizando essas tarefas. Isso é bom por quê? Porque ganha tempo, realiza a tarefa ali, num tempo menor e consegue-se assim, então, produzir mais, então, ali utilizando menos tempo. Muito bem. Então, nós temos aqui, professora, mas o que tem a ver aí? Se eu não me engano, você está mostrando para nós rochas, pedras, Quero mostrar para você, quero chamar a sua atenção, porque antigamente, bem antigamente, não tinha, essas máquinas agrícolas, infelizmente, Então, antigamente usava-se então esses recursos para poder então produzir ali, para caçar, por exemplo, para poder cortar alimentos, como a gente observa, lascas de pedras, substituindo ali as facas, que nós temos hoje, ok? Então, isso aqui
se refere a registros arqueológicos, né? O que isso quer dizer? Que as máquinas usadas há cerca de 2 milhões de anos, né? Elas estão sendo substituídas, ok? Seres humanos, em certo período histórico, né? Vamos dizer assim, usavam-se então essas pedras e hoje não mais. Hoje as máquinas agrícolas então estão completamente assim substituindo então esses materiais, que são as máquinas simples que nós chamamos, essas aqui que a gente vai ver mais ao longo da aula. Muito bem, então nós temos aqui uma imagem, né? E nesta imagem a gente tem aqui um animal, uma pessoa. Antigamente então foi tudo uma sucessão de uma evolução, né? Então tinha-se o uso então dessas pedras, né? Para cortar alimentos, né? Por exemplo, para descascá-los. Depois foi utilizando então os animais, mas ainda precisava ali da mão de obra, né? Então ali era o animal que era muito sacrificado para preparar a terra, né? Muito esforço humano. E aí foi tendo a evolução até chegarmos às máquinas agrícolas, né? Então, isso tudo faz parte do desenvolvimento da agricultura, né? Que foi ocorrendo de uma forma independente, tá? Isso ocorreu de uma forma independente em épocas e regiões diferentes também isso foi ocorrendo. Então, a gente observa isso aqui, né? Essa imagem que relata para nós. Olha, gente, essa imagem aqui, ela mostra para nós que está sendo feito o trabalho que esse trator aqui, por exemplo, fazia, essa máquina agrícola. Agora vamos pensar no tempo, né? Muito menor o tempo utilizando uma máquina agrícola dessa, né? Muito menor é o esforço humano e no caso aqui também animal, né? Então aqui muito esforço deste animal, muito esforço aqui do homem, então, para cultivar, preparar ali então a agricultura. Aqui então, 2 exemplos de máquinas simples, né? Que são equipamentos também, né, que foram desenvolvidos, adaptados, né, para ajudar e facilitar no trabalho, né? Aqui nós temos uma foice e nós temos então um machado, uma foice e um machado. Professora, mas o que se fazia com esses objetos? A foice, por exemplo, era utilizada ali para corte de cana, isso mesmo. Hoje já não muito, né? Mas utiliza ali a foice para cortar grama, utiliza ali o machado, por exemplo, para cortar a lenha, a madeira, né? Para ser usada ali como uma matéria de combustão, né? Para produzir então energia. Aqui nós temos outros exemplos. Carroças, né? Com um sistema de rodas e eixos. Já o arado, que é usado, para que é usado o arado? Você sabe? O arado ele é utilizado para preparar a terra, isso mesmo, preparar o solo ali onde será lançada a semente, certo? E nele é utilizado um tipo de alavanca, enquanto aqui na carroça roda com eixo, no arado, então, tem a presença ali das alavancas ali que faz ele então funcionar. Muito bem, gente. Com o aumento na quantidade de cidades, né, a população foi aumentando, não dava para ficar ali então utilizando estes recursos, né, essas máquinas simples. E elas foram então ao longo do tempo, foram substituídas pelas máquinas complexas. Mas por quê? Para construir casas, para construir pontes, construir as estradas e as cidades também, né, que estão aumentando. Serviço que não pode ser realizado por máquinas simples, e sim pelas complexas. Muito bem, então aqui nós temos mais 3 exemplos de máquinas simples, né, que nós chamamos de equipamentos, né? O martelo, tem esse aqui que ele é todo de madeira, mas tem também aquele que é de ferro, tá? Que se trata de uma alavanca, aqui 2 chaves de fenda, que é uma cunha, e um sistema de roda de eixo. Então, são exemplos de máquinas simples que elas são usadas ainda, professora? Sim, elas são usadas porque elas em junção, em união, não falo especificamente que o martelo é a chave de fenda, mas como se refere a um conjunto, né, de máquinas simples, as máquinas simples, elas unidas, elas vão formando, ajudando a formar as máquinas complexas que são mais utilizadas hoje, ok? Bora fazer uma atividade? Topa? Tá com o caderno no jeito? Vem comigo conferir então. Vou pedir para você então nessa atividade
citar algumas atividades que surgiram junto com a agricultura. Cite algumas atividades que surgiram junto com a agricultura. Vou dar um tempinho para você anotar, para você citar então estas atividades e eu já retorno para dar continuidade com você. Até daqui a pouco. Olá, eu voltei. E você, como que está aí com o teu caderno? Caprichou? Parabéns, viu? Bora lá então conferir? Pedi para você citar algumas atividades que surgiram junto com a agricultura, né? O que nós podemos citar? Limpar a terra, plantar as sementes, fazer a colheita, a irrigação, o transporte dos alimentos e entre outras atividades, ok? Muito bem. Então, aqui nós temos uma imagem de um animalzinho que está aqui todo acompanhado de um instrumento, né? Esse animalzinho me parece muito cansado, né? Você olhando para ele, o que você acha? Parece cansado, abatido, né? Está descansando um pouco. Muito bem. O que tem a ver, professor, esse animalzinho aí? Antigamente, né? As civilizações egípcias, romanas, né? A chinesa usava muito da força humana, né? E também da força dos animais, tá? Era utilizado para quê? Para fazer as máquinas, como essa aqui funcionar, tá? Então o homem aqui, como a gente viu, ó, anteriormente nesta imagem aqui, ó. Então o homem aqui, muita força humana, segurando, conduzindo, dirigindo essa máquina que é arrastada, né? Que é também conduzida e dirigida ali pelo animalzinho. Então, o homem e o animal ali, né, com muito esforço para fazer, então, estas máquinas funcionarem, claro, com a ajuda ali também dos recursos naturais, né, o vento e a água também, que ajuda, né, no melhor funcionamento, então, dessas máquinas. Para quê? Para preparar ali o solo para a agricultura. Muito bem, na virada do século XIX para o século XX, né? Esse quadro ele começou a se alterar um pouco, né? Foi tendo aí uma evolução. A partir daí, então, né, começou a ter o domínio das máquinas a vapor. E na década de 1950, né, das máquinas a combustão interna. Então, foi tendo ali, né, uma evolução, um crescimento ali sobre a eficácia das máquinas, né? Muito bem, com o aumento da mão de obra necessária para operar as máquinas, principalmente nas fábricas, né? A gente tem aqui uma imagem, né, já de uma cidade que denota ali para nós, né,
a lembrança de muitas fábricas que tem nas cidades, né? E as máquinas simples não podem ser utilizadas, não tem como, né? Porque o esforço é muito maior, o tempo é muito maior, então é necessário que tenha as máquinas complexas, né? E essas máquinas complexas, elas então economizam para o homem ali o seu esforço, né? E também o tempo. Então, olha aqui mais uma máquina agrícola, né? Que foi surgindo aí com as mudanças, né? Com o passar do tempo. Isso também teve a questão também das regiões, da época, não era em todo lugar. Então, a demanda de alimento para as cidades foi aumentando. Imagina, utilizando ali foice, martelo, utilizando ali machado. Com a demanda de alimento crescendo, com o uso dessas máquinas simples, não seria possível cultivar tanto alimento, né, que é necessário. Então as máquinas surgiram, né? Dessa maneira, a importância delas, né, na economia ali do tempo, né? Em pouco tempo se realiza mais trabalho, desempenha-se mais tarefas. Muito bem, minha gente, mais uma atividade para você sobre este assunto. Explique por que, mesmo com a maior parte da população vivendo em cidades, a produção de alimentos não é afetada pela falta de mão de obra. Tá preparado aí? Então, bora lá, eu vou dar um tempo para você anotar, responder, dar essa explicação e eu já retorno. Aguardo você aqui. Voltei, gente linda! E aí, como que foi? Explicou aí por que a maior parte da população vivendo em cidades, ainda até hoje a produção de alimentos, ela não é afetada pela falta de mão de obra? Por quê, né? Porque o uso de máquinas nas plantações faz com que se necessite de pouca mão de obra. Isso aquilo que a professora falou, né? Naquela imagem lá, né? Da pessoa, do homem e o animal ali, né? Colocando mais força humana, força do animal ali, né? Então aquilo ali demandava mais tempo, né? Enquanto que a máquina agrícola, ela reduz, né? Ela reduz a mão de obra, então, que é necessária para o cultivo e a preparação do solo. Muito bem, minha gente, o que nós vimos nesta aula? O histórico do uso de máquinas simples e máquinas complexas. E eu espero que você tenha gostado, aproveitado, e você pode se aprofundar mais ainda sobre este assunto, ok? Espero que você e a sua família fiquem bem, e eu vou ficar aqui ansiosa para o nosso próximo encontro, a nossa próxima aula. Até breve!